Boa tarde, meus amores. Eu sou a professora Franciele e eu estou aqui hoje para falarmos sobre múltiplos e divisores. É um conteúdo que nós estamos vendo no 7º ano e eu resolvi gravar este vídeo para que a gente esteja revisando o conteúdo para a prova de segunda-feira. Então, múltiplos e divisores. Múltiplos, se nós observarmos, ele vem da palavra multiplicação e divisores vem de divisão. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é que os múltiplos serão o resultado da multiplicação e os divisores são os números que são divisíveis por um determinado número. Para que a gente consiga fazer de uma forma mais simples, nós precisamos lembrar dos números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais, ele é representado pela letrinha N e nós sabemos que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai para o infinito. Esses números, os números naturais, eles são infinitos. Daí, com a observação dos números naturais, nós conseguimos fazer de uma forma mais simples aqui os múltiplos e divisores. Então, os múltiplos, ele vai ser o resultado da multiplicação do número que eu quero saber, no caso aqui, o 6, por todos os números naturais. Então, aqui, basta a gente observar o seguinte: os múltiplos de 6, eu começo multiplicando por 0, depois 1, 2, 3, 4, infinitamente. Os múltiplos são infinitos. Então, aqui eu faço 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E assim por diante, porque eles são infinitos. Daí, nós temos aqui os divisores. Quando eu tenho os múltiplos sendo o resultado da multiplicação deste número com todos os números naturais, os divisores é o resultado da divisão. Como assim? Quem são os divisores de 6? Quem são os números que eu posso dividir o 6? E aí, basta também observar os números naturais. Daí, eu vou observar o seguinte: 6 dá para dividir por 0? Não dá para dividir por 0. Por que não dá para dividir por 0? Porque não existe divisão por 0. E não existe divisão por 0 porque como é que eu vou dividir 6 para nada? Então, não faz sentido. Então, o 0 ele não entra. 6 dá para dividir para 1? Dá, né? Vai dar 6 para cada um. Então, o primeiro divisor de 6 vai ser o número 1. Depois, nós temos o quê? O 2. 6 dá para dividir por 2? Dá, né? Que 6 dividido por 2 dá 3. E, obviamente, se 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o 3 também é divisor de 6. 6 dá para dividir para 4? Não, não dá para dividir. E por 5? Também não. E o último nós temos que é por 6, tá? Porque 6 dividido por 6 vai dar 1. E olha só a primeira diferença entre os múltiplos e os divisores. Os múltiplos, eles são infinitos. Os divisores, eles são limitados. E ele sempre vai parar nele mesmo. Ou seja, o 6 divide para 6 e dá 1 para cada um. Se vocês observarem aqui, nós temos uma curiosidade. Olha só. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, sempre se eu dividir o 6 por 1, o resultado dessa divisão também será um divisor de 6.
Então, assim, ó, 6 dividido por 1, 6. Então, 6 também é divisor de 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o 3 também é divisor de 6.